No plano nacional, nós temos profundas preocupações. Evidentemente que com insegurança jurídica, o campo não funciona com insegurança. Não funciona. Se nós quisermos um Brasil que continue progredindo no seu agro, ele não abre mão da segurança jurídica sobre vários aspectos. A insegurança jurídica vem pelas questões ambientais, vem pelas questões de invasões de terra, MST, vem pelas questões quilombolas, vem pelas questões indígenas. Tanto é que foi tão importante este ano de 2023 que a discussão do marco temporal, que ainda não terminou, está em aberto. Este ano, o Supremo Tribunal Federal julgou uma questão referente ao conceito de terras produtivas estarem infensas à desapropriação. Não é mais assim. Agora, segundo decisão que foi tomada em processo apresentado ao Supremo Tribunal Federal, se pode desapropriar terra produtiva. Porque um novo acórdão, uma nova decisão em relação a isso, disse o seguinte, que a terra produtiva, se não cumprir função social, poderá ser desapropriado. Bom, numa rápida pincelada, diz, bom, é justo, bom, mas ninguém sabe o que é o cumprimento da função social da propriedade relativamente à legislação trabalhista e à legislação ambiental. Se um empregador não pagar horas extras por um equívoco, por um engano, ele pode ser desapropriado? Pode. Segundo a nova decisão do Supremo, pode. Meio ambiente. Bom, se o sujeito destruir uma área, contaminar um lençol freático, bem, mas se ele, por exemplo, colocou lá um determinado recipiente de agroquímicos, não utilizou adequadamente, cometeu uma infração ambiental, ele pode ser desapropriado? Pode. Então, nós vivemos uma insegurança total em relação às questões relativas a este tema. Nós, esse ano, deveremos ter, né, um resultado de PIB, ainda não está concluído, mas nós deveremos ter um crescimento de PIB puxado pelo agro. Isso pode causar uma estranheza a todos, porque, afinal de contas, nós deveremos crescer a nossa produção em 8,1%, e isso parece que está bem, né? Parece que está bom, mas não está bom, gente. Não está. Nós estamos comparando um ano muito ruim com um ano péssimo, que foi o ano de 2022. Produzir 12.688.000 toneladas de soja é, de fato, 36% maior do que no ano anterior. Mas nós plantamos para colher 23 e não para colher 12. O milho, nós também tivemos um ano mal sucedido. Ah, mas foi melhor que o ano passado? Sim, foi melhor. Mas nós plantamos para colher quase 6. Então, este ano não é um ano bom, embora ele seja um ano de crescimento. Nós tivemos, lamentavelmente, 2 estiagens consecutivas. E os produtores gaúchos tentaram fazer uma safra grande. Tanto é que ampliaram a área plantada em 1,5%. Mas, infelizmente, não foi assim que as coisas aconteceram. Nós não temos controle sobre o clima. E, aliás, uma forma de trazer mais crescimento econômico, desenvolvimento e arrecadação de impostos é justamente destravar as questões da irrigação. Antônio, eu gostaria de saber de ti um pouquinho mais sobre esses impactos da reforma tributária que nós tivemos. Nós sempre tivemos essa máxima aí, ou pelo menos para aqueles que querem que assim seja, que o agro não é tributado, né? O que é uma ilusão. Eu gostaria de saber o quanto ele vai ser tributado a mais. E para o Domingos, eu acho fazer, Domingos, um resumo desse ano em que internamente a gente sabe que a imagem ambiental do agro gaúcho brasileiro ele melhora principalmente o gaúcho. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho daquilo que faz com que essa imagem melhore e como é que a gente pode trabalhar melhor isso aí. Claro que eu estou me referindo também ao carbono zero, né, ou carbono neutro. Na reforma tributária, nós não entendemos que o agro será mais tributado. Ele será tributado numa medida que nós vamos enxergar, que hoje ele é tributado e nós não enxergamos. Aliás, o brasileiro não enxerga os impostos que paga e isso nos dificulta muito a vida. Por exemplo, vou dar um exemplo que está acontecendo hoje. Muita gente diz, que absurdo, nós vamos pagar um IVA, né, a soma do IBS e CBS, de 25%, 27%, 26% e tal, que coisa absurda. Então, mas peraí, a gente paga 17% de ICMS.
9,25 de PIS/COFINS, mais IPI, mais ISS, nós já não estamos pagando esse valor? Ou seja, só que a gente paga fragmentado, agora vai pagar junto. Então, o brasileiro não tem noção do quanto ele paga de imposto. E essa assimetria de informação entre quem paga e quem recebe gera muito espaço para populismo. Alex, respondendo especificamente, o Estado do Rio Grande do Sul é o melhor e maior exemplo de sustentabilidade do mundo. Semana do Clima, as COPs reconhecem isso. Então, por si só, a radiografia do Estado tem 35 cadeias produtivas extremamente bem organizadas, exportamos para mais de 200 países e a agricultura, pecuária e silvicultura do Estado do Rio Grande do Sul e nacional hoje é reconhecida como modelo internacional a ser seguido. E não é a Federação da Agricultura que diz isso. Quem diz isso é a ONU, é a FAO, são os órgãos de controle internacional ligados aos alimentos internacionais. Nós somos a única atividade, prestem bem atenção, a única atividade econômica que pode mitigar, que pode armazenar e que pode sequestrar carbono. Um pouquinho diante disso tudo, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de como foi o governo Lula, os posicionamentos do presidente, da ministra Marina, né, que acho um pouco foram contra o setor, foram um pouco críticos, né, para usar um termo bastante leve. O agro não deveria estar passando por essas situações constrangedoras patrocinadas por este governo que está aí e que vem colocando sistematicamente essa história do marco temporal. Será que o governo Lula teria que ter vetado ou procurado outro caminho? Quer dizer, é um enfrentamento, de qualquer maneira. Este fortalecimento de MST. O que o MST fez hoje para a economia do país, até o dia de hoje? Se não se encostar no Tesouro Nacional e puxar dinheiro para o bolso deles. Porque eles levaram, em governos passados, começou lá no FHC, eles levaram 70 milhões de hectares no Brasil inteiro. Não é pouca terra, meu filho. E, no entanto, até o dia de hoje, não demonstraram que vieram, a não ser um grupo de gente que destrói, que invade. Já fizeram no passado, só não estão fazendo agora com mais intensidade, porque os governadores dos estados agrícolas do Brasil se posicionaram já literalmente, diretamente, inclusive o governador Eduardo Leite, mérito para ele, contra qualquer tipo de situação. Está lá um acampamento da Ulha Negra, deve ter 1.000 pessoas acampadas lá. 1.000 pessoas. Quem é que está sustentando isso? Se não vocês, nós, todos nós. Nós estamos sem mitigação no Estado do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos duas metodologias de mitigação, é o Proagro e o seguro. Nenhum está funcionando para atender a real demanda. Começando pelo Proagro, em termos de Pronaf. Nós tínhamos um valor de R$330 mil por CPF Cultura ano. Passou a ser 335 por CPF ano. Nem o Pronafiano está protegido. Ou ele faz verão, ou faz inverno, ou ele faz só metade. Então, o trigo aí está um exemplo. Altos prejuízos e o produtor, seja ele o pequeno, o Pronamp e os demais, estão altamente alavancados pela sequência de soja e agora mais o trigo. E no que diz respeito ao seguro, o 24 deu um baque tão grande que o custo médio era de 8% a 12%, a proteção era de 40, 35, 30 sacos. Para esse ano, o custo foi 20 a 30 e a proteção é 20. Ninguém fez. E aí vem um problema de forma indireta, que quando não tem mitigação e faz a contratação de crédito, ele não entra no crédito rural. Se eu tiver uma necessidade de prorrogação esse ano, ele vai entrar na condição de juro contratual e não de crédito rural. Então, realmente, eu digo assim, o Rio Grande nunca teve uma situação tão drástica em termos de mitigação e proteção da sua safra, da sua principal rentabilidade e sustentação econômica, que é o agro, do que está tendo esse ano. Quero desejar um Feliz Natal, que tenhamos um ano de 24 bom. O Brasil precisa continuar crescendo. Somos brasileiros, vivemos nesta pátria amada e, pelo menos hoje, para nós, do agro, temos um orgulho muito grande, porque
porque o Brasil, no agro, já não é o país do futuro. Nós sempre almejamos. Pô, por que o Brasil não é uma potência mundial? Não, o Brasil no agro já é uma potência mundial. Hoje. E eu tenho servido de testemunha porque tenho andado muito lá fora. E esse é o país que nós patrocinamos e que nós desejamos que seja também uma potência, uma das grandes potências, porque temos tamanho, temos território, temos clima, temos gente, temos povo, temos gente que trabalha. Portanto, meus amigos, que tenhamos um bom 24. Mais uma vez, Feliz Natal e muito obrigado por estar aqui conosco. E subimos para o nosso tradicional almoço com mimo a cada um de vocês. Muito obrigado.